Nesse vídeo, eu vou falar do problema do caçador em Tormenta 20. Fui criar ali uma build que eu tinha imaginado, caçador mais clérigo, e aí que eu me deparei com uma série de problemas. Eu já sabia que ele tinha problema, muita gente reclama, mas aí bateu num problema que nem uma multiclasse eu estava conseguindo fazer, que eu estava com ela na cabeça. Então o que, que eu resolvi fazer? Resolvi fazer igual eu já fiz com o Bárbaro, e eu vou deixar o vídeo lá no final para vocês, é o que eu mudaria no caçador para torná-lo muito mais jogável, muito mais heróico dentro do cenário de Tormenta. Porque ele tá parecendo um cara comum perto de todos os outros. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Chegou agora, rola a iniciativa então! Cara, que o caçador não tava 100%, isso aí tá cheio de opinião assim por aí. Nas redes sociais você encontra um monte. Mas eu fui analisar lá e o que, que eu percebi? Que o caçador, cara, é só um cara comum que caça muito bem praticamente ali dentro do Tormenta 20. Ele não tem nada muito grande, algo que torne ele muito diferente, igual ocorre com muitas classes. Até mesmo o guerreiro, que é o cara que bate, tem um ataque especial, ele consegue absorver dano, ele consegue fazer uma série de coisas. Enquanto o caçador, os melhores poderes dele está concentrado praticamente no sexto nível e no 12º nível de caçador, já dificultando bastante para fazer multiclasse. Porque para você ser 12º de caçador, você vai ter um personagem multiclasse de mais ou menos 15º nível, nós estamos falando, para ele começar a ficar legal. Então é um nível muito alto para você estar misturando. Enquanto isso, as outras classes já bem antes conseguem isso. Outra coisa que não funciona bem, que é uma ideia legal, é a das armadilhas. Ela tá lá, é bacana a ideia, mas ela não funciona. Ah, se o cara estiver vendo, ele já consegue saber que a armadilha tá ali. Pô, perdeu totalmente. Como que num combate você vai fazer tudo isso? É exatamente essas alterações que eu quero fazer. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho, clica no Necromante, vem fazer parte. Eu quero a opinião de vocês. Se o que eu tô falando aqui faz sentido, não faz, ficou overpower. Aberto aqui nos comentários para você falar o que você pensa. Mas assiste tudo para poder falar tudo que eu comentei aqui, beleza? Bom, vamos começar com a marca da presa, que já é o primeiro poder que ele recebe. O caçador deveria ter algo um pouco mais sobrenatural aí quando está caçando as suas vítimas, por assim dizer, né, seus alvos. E ele recebe um pouco mais de dano. Então, logo no início, ele recebe um de 4 a mais ali, que, ok, para o primeiro nível faz sentido. Só que aí ele leva um tempão para aumentar de novo e ele aumenta para um de 8. Então, por que no meio desse caminho você não ter aí um aumento de um de 6 já no terceiro nível, onde você começa a enfrentar inimigos um pouco mais fortes? Não é uma melhora espetacular, mas você sente que você está evoluindo. Então, eu aumentaria. A cada 2 níveis eu faria um aumento aí no dano, porque já que você pula mesmo um passo de dado, não custa nada você fazer isso também. Então, um de 6, depois lá no quinto nível você tem um de 10. Com isso você vai aumentando o dano, a potência do seu Ranger, tá bom? Outra coisa que eu faria é a questão de você utilizar uma ação de movimento para acionar isso. Eu colocaria, por exemplo, um custo de 2 PMs a mais para usar uma ação livre. Isso já limitaria que você teria que usar apenas no terceiro nível essa melhora, porque você tem um limite de pontos de mana. Então, no terceiro nível você já conseguiria acionar. Seria uma coisa mais instintiva. A gente está falando já de um caçador de terceiro nível. E aí, com isso, lá na frente, ele poderia usar como uma ação livre e manteria o custo de pontos de mana, né? Mais 2 pontos de mana. Quando chegasse no 20º nível, que ele ganha isso como uma ação livre, faria sentido. Ele já está tão experiente que não consome mais ponto de mana. Outra coisa que eu faria era puxar para alguns outros níveis. Está tudo concentrado no sexto nível e no 12º. Então, por exemplo, eu puxaria camuflagem já para o quinto nível. Já é meio que o momento que é uma virada de chave quando o personagem chega no quinto nível. Então faria sentido ele ter esse poder meio que sobrenatural de meio que sumir, mesmo não tendo camuflagem, cobertura, tudo mais. Então eu já puxaria para o quinto nível e deixaria os poderes que estão no sexto naquele momento. Outro poder que alteraria de nível é chuva de lâminas. Eu já passaria para o 10º nível. Novamente, é aquele momento de virada de chave.
Então, se ele pegasse, por exemplo, bote e chuva de lâminas, quando ele chegasse no 10º nível, ele conseguiria dar 4 ataques, né? Porque ele poderia dar os ataques normais dele, ele poderia dar um ataque com a arma secundária por causa do bote, e ele poderia dar com a arma primária dele, o chuva de lâminas. Então, com isso, ele conseguiria dar 4 ataques no total, que faria sentido no 10º nível. Mas e aí? O que você está achando? Se você estiver gostando, deixa o like nesse tipo de conteúdo para eu saber que vocês gostam. E aí a gente tenta trazer mais coisas sobre esse assunto, sobre outras classes, o que daria para alterar, o que poderia melhorar. E se você quiser dar uma força para a gente ficar no ar, poder investir em troca de equipamento, melhoria de local de gravação, a gente poder ter uma melhor edição de vídeo, veja de se tornar membro do canal. Sua força é muito importante. Já tem uma galera que está apoiando aqui, ó, que está aparecendo. Vem fazer parte aqui da Legião e apoia a gente também para continuar no ar e trazer cada vez mais conteúdo de RPG. E agora eu vou chegar nas armadilhas, mas eu tenho mais uma surpresa para vocês mais para frente do que eu colocaria ainda nesse personagem. Então fica ligado. Eu começaria primeiro com as armadilhas fazendo pequenas alterações. Eu faria com uma ação padrão com custo de ponto de mana para você criar. Que você criasse essa armadilha, mesmo que fosse por itens, meio que magicamente. Meio que uma coisa criada, sabe? Tipo um inventor que pega e constrói alguma coisa. Os mais antigos vão lembrar do MacGyver, que pegava uma série de coisas e construía rapidamente. Eu acho que isso faria muito mais sentido do que você gastar uma ação total, completa, né? Você fica lá parado, criando, se o cara vê, ele já sabe que a armadilha tá ali, então ele pode contornar a armadilha. Tipo, perderia muito sentido. Se você está sendo perseguido, uma ação de rodada completa para você fazer, também você não consegue criar essa armadilha. Então ele ficaria muito mais estratégico dentro do campo de batalha, podendo criar armadilhas aonde um dos inimigos passa e poderia cair. Lógico, a gente poderia também dificultar um pouco que os próprios aliados dele talvez não soubessem, mas ele poderia criar e continuar combatendo naquele local, seria mais interessante, tá bom? Então eu, por exemplo, a ataque eu colocaria 2 pontos de mana, já o de espinhos, que dá mais dano, eu faria um consumo de 4 pontos de mana. A mesma coisa o laço e a rede. O laço consegue capturar 2 pontos de mana. O que consegue capturar vários, 4 pontos de mana. E ainda colocaria um diferencial. Por mais 2 pontos de mana, o Spinner ataca, por exemplo, ele poderia envenenar, gastando 2 pontos de mana e ainda dar um dano extra por veneno e deixar o inimigo envenenado, coisa desse tipo, que faria sentido. Ele com coisas naturais conseguiria fazer isso. Ou você obriga ele a ter o veneno para poder passar, tá bom? Também é uma outra opção. O armadilheiro, ele é interessante, eu manteria o que ele tem já hoje, e eu colocaria ele com uma melhora mais para frente. No 8º nível, eu colocaria que você deixaria de gastar uma ação padrão para criar armadilha e agora você criaria com uma ação de movimento. Ou seja, você poderia criar a armadilha meio que magicamente e ainda, por exemplo, realizar um ataque. Essa seria a ideia principal com armadilhas para tornar elas um pouco mais úteis, torná-lo um pouco mais forte até. Por quê? A armadilha permitiria que ele estrategicamente bloqueasse, por exemplo, o movimento dos seus adversários. Ou se eles se movimentassem, eles acabariam tomando dano. Então ficaria bem interessante essa ideia. E o que eu incluiria nele, no caçador? Eu incluiria natureza mágica. Quando você compra esse poder, você tem acesso a 2 magias de uma lista pré-definida. E cada vez que você comprar esse poder, novamente, você pode pegar mais 2 magias de círculo que você tem acesso. Ou seja, até ainda o 3º círculo apenas, para ele não ser um conjurador potente, mas ainda ter essa parte mágica. Então, no 1º círculo, eu pegaria suporte ambiental, que faz sentido você ajudar seus companheiros com isso, detectar ameaças, orientação, criar elemento e armamento na natureza para os seus aliados. Faria total sentido você ter aquele animal de estimação e com isso você consegue reforçar eles no combate. Então você ficaria com armadilhas, aliados e os seus ataques. Então você já ficaria um tanto quanto mais forte. 2º círculo, voz divina, aliado animal e controlar o fogo. Voz divina faz total sentido você conseguir conversar com plantas, com pedra até. Então
total. Aliado animal, nem se fala, tá bom? E controlar o fogo, você começa a ter um controle sobre os elementos da natureza. Terceiro círculo, comunhão com a natureza, viagem arbórea e pele de pedra. E ainda poderia se pensar em controlar água e controlar terra. Então, seriam aí algumas magias interessantes para o terceiro círculo. Você poderia usar o seu atributo de magia sabedoria, que já é um dos principais selos. Mas me diz aí nos comentários, o que você achou? Ficou bom? Overpower? Não, não ficou bom, continuou uma porcaria. Não, você viajou. Vamos trocar aquela ideia, vamos conversar e vou responder a galera aí do que cada um teve de ideia aí. Vamos bater aquele papo legal aí para ver se a gente encontra um caminho pro caçador. Se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, agora é a hora. Se inscreve, clica aqui no Necromante e vem fazer parte da Horda. Vou deixar um vídeo aqui sobre o Bárbaro, o que eu mudaria nele. E desse lado aqui vou deixar a primeira live que a gente fez com uma one shot de Symbaroum, um Dark Fantasy bem legal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!